Queridos, nós teremos o estudo da palavra, na sequência nós vamos participar da ceia. Vocês já viram esse exército, né? De homens e mulheres do Senhor que aqui entraram e vão servir a ceia para nós daqui a pouco. Mas antes de nós abrirmos a palavra, eu queria reforçar aqui que no próximo sábado, às 20 horas, nós teremos nossa cantata, nosso musical, melhor dizendo, musical de Natal. E você que está aqui na igreja, né, ou na internet nos assistindo, se programe então para o próximo sábado, dia 17, estar conosco, conectado conosco, vir aqui à igreja. E sobretudo, você que é membro aqui da igreja, né, você recebeu alguns convites, você tem esse convite. Se você não recebeu, pode pegar com uma das nossas diaconisas, ou alguém na recepção, e levar para algum amigo, alguma amiga que você gostaria de compartilhar, especialmente um amigo, uma amiga que não conhece a Jesus, ou que gostaria de conhecer mais sobre Cristo Jesus. E nós vamos estar aqui então para esse musical de Natal no próximo sábado, às 20 horas. Tá bem, igreja? Então, faça planos. Esse mesmo convite que nós imprimimos alguns milhares ali para você levar, você também vai receber. E quando você receber no seu celular, você que tem o celular cadastrado aí no nosso telefone, no WhatsApp da igreja, você vai receber, compartilhe com os seus, ok? Para que tenhamos uma linda festa espiritual nessa cantata, nesse musical de Natal, ok? Vamos abrir a Bíblia? Convido você para abrir a Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Nós vamos estudar hoje a última das bem-aventuranças. Abra a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5. Nós vamos ler alguns trechos bíblicos, alguns versos bíblicos, e eu convido você para abrir a palavra do Senhor nesse momento. Seu Renê Vilauba, bom ver esse homem. Camila, irmã Matilda, louvado seja Deus. Muito feliz em vê-los aqui. O versículo, nós vamos ler agora, está no versículo 10 até o versículo 12. Mateus 5, 10 a 12. A palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurados, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois por minha causa, quando por minha causa vos injuriarem. Felizes vocês são quando por minha causa vocês são perseguidos, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrai-vos, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês. Pausa, não feche a sua Bíblia, ok? Deixa a Bíblia aberta. Você consegue entender essas palavras de Jesus? Vocês são felizes. Felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Jesus é a justiça nossa. Felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E Jesus continua dizendo, e para essa última bem-aventurança ele repete e enfatiza com alguns detalhes, como se Jesus quisesse com isso dar uma ênfase nessa última bem-aventurança. E que ênfase é esta? E ele enfatiza, repetindo as mesmas palavras, ampliando um pensamento, dizendo assim: olha, mais que felizes são vocês quando vos injuriarem. A gente não fica feliz quando alguém lança uma injúria contra nós, é ou não é verdade? A gente quer torcer o pescoço do indivíduo, é ou não é? Mas Jesus está dizendo o quê? Vocês são mais que felizes quando injuriarem contra vocês. E ele diz mais: quando perseguirem vocês e quando mentirem, falando mal de vocês. Ou seja,
lançando calúnias contra você. Por que motivo? Pelo simples motivo que você ama Jesus e a justiça, que você acredita em Cristo. Dá para entender isso? Tem alguém aqui que é mais que feliz por esses motivos? Não. Eu fiquei pensando, queridos, que a perseguição por causa da justiça, por causa de Jesus, essa perseguição, ela é uma bênção. Concordam comigo, não? Pois se Jesus está dizendo, olha, vocês são bem-aventurados, vocês são abençoados, mais que felizes quando são perseguidos. Então, se alguém aqui tem sido perseguido, porque ama Jesus, porque entregou o seu coração a Jesus, louve a Deus. Agora, e se a gente não tem sido perseguido por amor de Cristo? Quando não há perseguição, quando há o conforto nas coisas deste mundo, quando há o conforto nas coisas desta vida, a gente tende a se acomodar, não é verdade? Concordam comigo ou não? E a gente se acomoda. O problema é que quando a gente fica acomodado, o que acontece com a nossa espiritualidade? Diz para mim. Cai ou não cai? Cai. Quando a gente está acomodado, a nossa espiritualidade, infelizmente, lamentavelmente, começa a cair. Será que... Eu estou fazendo uma pergunta aqui, tá? Será que seria certo nós orarmos e pedirmos, Senhor, manda a perseguição? O que vocês acham? Senhor, não estou sendo perseguido, minha igreja não está sendo perseguida, minha vida está tudo tranquilo. No trabalho ninguém zomba de mim, na faculdade não riem da minha cara, na universidade, ninguém zomba de mim, ninguém lança calúnia sobre mim, dizendo, aquele lá é o crente, não sei o que lá, não vai nisso, não vai naquilo outro, papapá, e tudo mais. Que alguma coisa não está certa. Concordam comigo ou não? O que é que não está certo? Jesus, ele, como eu mencionei para vocês, e eu tenho cada vez estado mais convicto acerca disso, que o Evangelho de Mateus, ele está pautado ou fundamentado nas bem-aventuranças. Quando você fundamenta o Evangelho de Mateus no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, todo o restante do Evangelho de Mateus, ele está conectado ao Sermão do Monte e às bem-aventuranças. Quando a gente chega nesta que é a última bem-aventurança, na sequência, eu não sei se vocês perceberam durante a nossa série, a primeira bem-aventurança, ela está ligada ao último comentário de Cristo do Sermão do Monte. A segunda bem-aventurança está ligado ao penúltimo comentário, a terceira o antepenúltimo, e assim por diante. Entenderam a ideia ali? Isso significa que esta última bem-aventurança, o comentário que segue aquele que se refere a ela, e você vai ver isso claramente. Agora, veja o que diz ali, você que está com a Bíblia aberta em Mateus capítulo 5, diz assim, o versículo 13 agora, que é o versículo seguinte a essas palavras de Jesus relacionadas ali à perseguição, à alegria, àqueles que são perseguidos. Jesus está dizendo o que no versículo 13 de Mateus 5? Jesus diz assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido,
Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam, através do testemunho de vocês, as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Igreja querida, olha para mim. Deus chamou seus filhos para serem sal e luz. Pastor Giovanni, eu acho que o texto que ele mais gosta dos escritos do Espírito e Profecia, cadê o pastor Giovanni aqui? Levanta a mão aí, pastor, está lá atrás. Pastor, eu vou arriscar aqui, eu vou arriscar, tá bom? Eu acho que o texto que o senhor mais gosta do Espírito e Profecia é aquele que está no serviço cristão, que diz: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Não precisa dizer se eu estou certo ou não agora, para não passar vergonha, tá, pastor? Depois a gente conversa. Pastor Giovanni é um missionário. Se o Espírito de Profecia diz, se não me falha a memória, ali na página 7 do Serviço Cristão, que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário, ele nasce no reino de Deus como sendo sal e luz. Agora, se ele é sal que não tem sabor, para que presta? Diz para mim. Não presta para nada. Se ele é luz, mas está colocado embaixo de um cesto ou de um alqueire, como diz a Bíblia ali, para que serve? Não serve para nada. Irmãos em Cristo Jesus, ouçam a palavra do Senhor a vós outros, não minha palavra. Deus nos chama para sermos sal e luz. E quando nós despontamos como sal e luz, a perseguição vem. E quando a perseguição vem, seja do esposo, seja da esposa, do cônjuge, do filho, no trabalho, do professor na faculdade, do teu reitor ali na universidade, do teu, enfim, não importa. Diga, glória a Deus. Estou testemunhando do Senhor. Agora, se não há perseguição no teu trabalho, junto àqueles que você se depara, veja, algum tempo atrás eu estava conversando com um amigo cristão, e ele disse assim: pastor, eu trabalho com isso, isso e isso, e eu forneço produtos para esse, para aquela rede, assim por diante, e de repente mudou o comprador de uma das redes, e quando mudou o comprador, ele veio para mim e disse assim: olha filhão, o negócio aqui comigo é o seguinte, você tem que me dar uma partezinha, certo? Entenderam a ideia ali, né? Aí a gente continua contigo. Eu disse: pastor, eu não trabalho dessa forma, eu sou de Jesus. Aqueles, como diz Isaías no capítulo 33, que verão o rei na sua formosura, eles recusam a mão que oferece suborno. Isaías capítulo 34. Recusam. Diz assim: pastor, eu recusei. O meu faturamento caiu pela metade. Ele disse assim: olha, eu vou cortar de você agora só a metade, mas saiba que nós vamos cortando isso aí devagarinho, viu? E você vai ficar sem nada. Colocaram outro fornecedor no meu lugar, pastor. E eu perdi por não aceitar dar suborno. Foi ridicularizado, porque todo mundo faz isso, disse aquele comprador daquela rede XYZ, não importa qual. Sabe o que aconteceu, pastor? Aquele homem, dentro de poucos meses, foi demitido. O faturamento da empresa caiu porque não compravam mais o meu produto, que era o melhor. Não porque era o melhor, mas porque é abençoado por Deus. Amém por isso? Eu fui ridicularizado. Eu passei por um período de provação, mas eu posso dizer que eu sou mais do que feliz em Cristo Jesus. Não é maravilhoso isso? Se você não está sendo perseguido por alguém ridicularizado, ou se não tem sido levantado calúnias contra você, mentiras,
é porque alguma coisa está faltando. Talvez seja porque você não está levando sabor à vida das pessoas que estão perdidas e não têm mais motivo de viver. Talvez seja porque você não tem sido luz para as pessoas. E alguns podem dizer assim, mas pastor, dentro de casa eu vivo em trevas. Talvez aqui tenha uma esposa que diz assim, pastor, na minha casa é um inferno, como eu mencionei no último culto nosso aqui. Diz assim, só há luz onde habita aquele que é o sol da justiça. Amém? Só existe motivo de viver onde habita aquele que é o motivo da vida, que é Cristo Jesus. Ah, pastor, como é que eu posso ser um missionário? Como eu posso testemunhar? Como eu posso ser sal e luz? Eu digo para você, filho, filha, eu vou ser sincero aqui com você. Você não precisa saber. Ele sabe. Amém? Ele sabe. Ele sabe. Você só precisa ser instrumento nas mãos dele, ponto final. Amém? Só instrumento. Senhor, eu não sei pregar. Uma vez disse Guilherme Miller. Deus chamou ele, filho, você vai pregar, você vai apresentar essas verdades que eu tenho compartilhado com você. Senhor, eu não sei pregar. Mas vamos fazer o seguinte, Senhor, se alguém bater na porta da minha casa e me chamar para pregar, então eu vou pregar. Pois não deu 30 minutos, bateram na porta da casa dele. Ele disse, não pode ser, né? Não, o senhor está de brincadeira comigo. Quando ele abriu a porta, era o sobrinho dele, tio. O pai ficou doente, o pai era o pastor da igreja. E aí disseram que era para eu vir aqui convidar o tio para pregar amanhã no culto à noite na igreja. Sim, desse jeito, Guilherme Miller. Você conhece um pouco da história, quem não conhece pode pesquisar e conhecer. Ele urrou com Deus, Senhor, eu disse que eu não sabia. Disse assim, você disse, colocou nas minhas mãos, e o sobrinho morava mais do que meia hora da casa dele de caminhada, ou seja, antes de ele pedir, Deus já estava respondendo, amém? Você não precisa saber. Essa semana ainda me encontrei com uma pessoa, e ela disse assim, pastor, eu nunca dei um estudo bíblico na vida. Então eu disse para o Senhor, Senhor, se o Senhor me der alguém para eu compartilhar a palavra, eu vou estudar a Bíblia com essa pessoa. E simplesmente Deus deu. Simples assim. E agora, como é que eu vou fazer para dar o estudo? Eu disse, não se preocupa, Deus sabe dar o estudo. Vocês colocam nas mãos dele. Conversa com quem tem mais experiência. Convida alguém que tem mais experiência para ir junto com você. Chama para a classe bíblica da irmã Rita, para a classe bíblica outra que tem na igreja. Vai com essa pessoa lá e Deus vai te usar. Amém? Deus nos chamou para sermos sal e luz. Agora, Mateuzinho, querido, essa igreja aqui, ela é um grande saleiro. E para que serve o saleiro? Para deixar o sal dentro? Hein, Juscelia? O saleiro, a Juscelia é cozinheira, né? Faz umas coisas maravilhosas para a gente. Temperinho gostoso. Juscelia, o que seria da tua comidinha se você deixasse o sal no saleiro? A gente não ia mais te convidar para fazer comida para nós, né? Oh, queridos, você pode estar olhando para mim e dizendo assim, pastor, o que é que essa mensagem tem que ver com Santa Ceia? O que essa mensagem de missão tem a ver com uma Santa Ceia? E eu podia ficar aqui com vocês muito mais tempo conversando, abrindo a Bíblia. E eu vou só dar um pinceladinho, ok? Depois você vai para casa
e você lê com mais carinho ali, Deus vai te revelar essa verdade. Mateus capítulo 10, abra a Bíblia em Mateus 10. Mateus capítulo 10. Veja, todo o livro de Mateus tem como base o Sermão do Monte. E na sequência dos estudos, se você retomar a série, você vai ver que tudo tem um encaixe, capítulo por capítulo, sequência ali, enfim. E a sequência desse estudo, Mateus capítulo 10, dê uma olhada, esses 4 versículos anteriores ali, a partir do versículo 35 do capítulo 9. Estamos juntos? A partir do versículo 35 do capítulo 9, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, se compadecia delas, porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então ele se dirigiu aos seus discípulos, e ele disse aos seus discípulos: na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. São poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Veja, Jesus está explicando esta bem-aventurança. Queridos, quantas pessoas vocês acreditam que existem nas ruas sem nenhuma esperança? Diz para mim. E aquela pessoa que você se encontrou na padaria ontem? E aquele motorista do Uber que você tomou ontem ali ou durante a semana? E aquele cliente que você atendeu e fez um bom negócio ali? Você acha que ele não precisa de Jesus? Você acha que a vida dele é um mar de rosas? Que ele é cheio de esperança na volta de Jesus como você? Ei, se nós estivermos aqui na igreja somente como um saleiro aqui dentro, sal dentro do saleiro, e não sairmos para levar sabor à vida das pessoas, não presta para nada. Mas quem está falando, pastor, está sendo dura essa mensagem, pastor. Não é minha essa palavra, não são meus esses pensamentos e dizeres, foi Jesus que falou. Foi ou não foi? Se você é sal que não leva sabor à vida das pessoas, é o mesmo que você ser morno e Deus está... Se você não for luz para levar luz à vida daqueles que estão em trevas, você é como aquelas virgens loucas, que o noivo quando chegar e alguém anunciar dizendo, eis o noivo, veio ao seu encontro, não estarão preparados, não estarão preparadas. Se você não for sal e luz. Veja, eu não estou falando em fazer, eu estou falando em ser, entenderam bem? Se você e eu não formos, não sermos, isso tem que ver com a essência do nosso ser. Se nós não formos sal e luz, não há utilidade para nós neste mundo, nem no mundo por vir. Se não formos sal e luz, nós somos tão somente crentes carnais. Pastor, o que isso tem que ver com a ceia? O que isso tem a ver com a ceia? Eu vim aqui para tomar ceia, para sair feliz, com o coração leve. E o pastor escolhe uma mensagem dessa? Vou revelar para você. Vou revelar para você. Mas antes de eu revelar para você, eu quero que você volte os teus olhos à Bíblia comigo um pouco mais, agora no capítulo 10 de Mateus. Volta os olhos ali, Mateus 10. 10 do versículo 1 até o versículo 4, eu não vou ler.
Mas ali nós temos o chamado de Jesus aos 12 discípulos, e todos eles são nomeados. Aí do versículo 5 em diante, Jesus começa a dar instrução para eles. E Jesus diz no versículo 7 do capítulo 10, diz o quê? À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Irmãos, esta palavra é para nós. Jesus está voltando. Está próximo o reino dos céus. E Deus confiou-nos esta palavra mais do que a ninguém, nenhum outro na face da terra. Adventistas, aqueles que pregam do advento de Jesus, preguem, anunciem que está próximo o reino dos céus. Versículo 8, curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem de os vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem deles é digno, e ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, te rejeitar, torne para vós outros a paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pé das vossas sandálias. Em verdade eu vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia de juízo, do que para aquela cidade. O que Jesus está dizendo aqui? Número 1, aqueles que são de Cristo, que pregam a justiça, que creem em Cristo Jesus, Ele, o Senhor, prometeu que não lhes faltará nada que seja necessário para a subsistência da sua vida. O que você diz? Amém! Sim, vão, anunciem o reino, e eu vou sustentar vocês, porque as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. No entanto, para Cristo Jesus não faltou-lhe nada. E algumas pessoas dizem para mim: pastor, eu tenho medo quanto ao final dos tempos, quanto à perseguição, o que eu vou fazer? Tenho que comprar um lugar no meio do mato. Deus está dizendo: eu vou cuidar de ti. Alô, eu sou o teu Deus. Se você é meu, se você se coloca nas minhas mãos para eu te usar, se você se coloca nas minhas mãos para pregar e deixa ser um instrumento meu nas minhas mãos, não leva nada, nada. Deixa que eu vou cuidar de ti. Quem acredita nisso, diga amém, eu creio. Louvado seja Deus. Segundo ponto que Jesus está dizendo aqui: prega, se aceitar, louva a Deus, se não aceitar, a paz retorna para ti. Mas o que eu vou fazer se aquela pessoa não aceitar, se ela me entender mal, se ela isso, não importa para vocês. É isso que Jesus está dizendo. E ele continua dizendo no versículo 16, continue comigo a leitura, Mateus 10, versículo 16, diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vocês serão entregues, perseguidos, vão bater em você, vão açoitar você. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que falar e o que dizer. Glória a Deus! Ai, pastor, o que eu vou falar, o que eu vou dizer? Jesus disse, não eu: o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que você tem lido nas Escrituras. Agora, quem não lê, vai lembrar do quê? Eu vou dar a palavra na tua boca.
já passei e passo constantemente experiências que eu não sei o que dizer. Eu digo, Senhor do céu, o que eu falo? Espírito Santo. Espírito Santo. Depois você pensa assim, eu não tinha pensado nisso. Não é, Iris? Você já deu estudo bíblico, já aconteceu isso contigo, eu sei disso. Ele vai fazer lembrar. Agora, olha o que ele continua dizendo a partir do versículo 20 do capítulo 10 de Mateus. Visto que não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Um irmão entregará à morte, outro irmão, um pai entregará à morte o filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer todas as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Paz. Você está vendo aqui que Jesus está dizendo assim, felizes são os perseguidos por causa da justiça. Felizes são aqueles quando serão injuriados, caluniados, mentirão contra eles, falarão mentiras ali e tudo mais. Jesus está dizendo assim, alegrem-se, alegrem-se. Felizes são. E a perseguição é de fora e de dentro. Vocês vão ser entregues a governadores, a reis, os açoitarão, parará, mas os de dentro vão te perseguir também. Irmãos perseguirão irmãos, pais perseguirão filhos, filhos levarão os pais ali para serem condenados e assim por diante. Perseguição de dentro e de fora. Agora olha para Paulo e Silas. Paulo e Silas em Filipos, fazendo bem, pregando, são lançados nas cadeias, depois de serem açoitados. E eles ficaram lá na cadeia, oh Senhor, porque o Senhor permitiu isso, a gente só está falando da Tua palavra. É assim não? Não, de jeito nenhum. Porque agora se eu pregar o Evangelho, se eu me tornar um cristão, daí sim que a perseguição vai vir sobre mim. Quantas vezes eu ouvi isso? Alegra-te, alegra-te. Jesus diz, felizes. Paulo e Silas lá na prisão, eles, não, de jeito nenhum. Paulo e Silas lá na prisão, eles começaram a cantar. Alegres. E quando eles cantam em meio à luta, à dor, ao sofrimento, as cadeias se rompem, as portas da cadeia se abrem, eles são libertos para continuar pregando. Você pega João ali e Pedro, são lançados na prisão, e o anjo vai lá, liberta eles e assim, continua pregando. Eles falaram para vocês não pregar, continua pregando. Eles vão lá na praça, depois trazem eles de novo. Diz assim, Pedro falou, mais importa obedecer a Deus do que vocês, eu vou continuar pregando e ponto final. E os sacerdotes ali com medo mandaram açoitar eles. E depois de açoitarem eles, eles baixaram a cabeça e falaram assim, Senhor, a gente fez tudo, o Senhor libertou e ainda a gente teve que apanhar por isso? Não! Diz a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 6 ali, diz o quê? Que eles saíram alegres e pulando, felizes porque foram açoitados em nome de Cristo Jesus. Estevão, e eu termino aqui com Estevão. Primeiro mártir cristão. Foi levado fora dos portais de Jerusalém. Pregou um sermão maravilhoso. Atos 7. Veja lá. Pregou um sermão maravilhoso. E quando ele termina o sermão, eles apedrejam ele. Só que lá de joelhos, diz a Bíblia. De joelhos. Recebendo pedradas. Ele olhou para os céus. E ele viu Jesus ao lado do Pai. E ali ele depôs a sua vida e descansou no Senhor. Amém? Pastor, o que essa mensagem tem a ver com ceia? Simples assim.
Os discípulos, antes da ceia, eles não eram sal e luz. Até foram por algum momento, em algumas situações, em algumas circunstâncias. Mas o Evangelho de Mateus e os demais evangelhos nos mostram que eles só se tornaram sal e luz após a ceia. Sabe por quê? Porque foi na ceia que todo o egoísmo, orgulho, diz-que e picuinha e etc, etc, foi quebrado e vencido pelo poder do Espírito de Deus. Foi somente depois da ceia que eles contemplaram a cruz de Cristo Jesus e todas as suas maiores esperanças deste mundo, todas as suas maiores aspirações, as coisas deste mundo, foi como um tapete que foi puxado debaixo deles. E eles se viram completamente desprovidos de guarida. Isso aconteceu quando eles contemplaram a cruz. E ao contemplar a cruz, eles entenderam que eles não eram nada sem Jesus. E é por isso que Deus deixou-nos a bênção da ceia, porque enquanto a igreja estiver dividida, enquanto um se sentir maior e melhor do que o outro, enquanto houver discórdia, dissensão, enquanto houver orgulho deste ou daquele, enquanto um ficar lutando por isso e o outro por aquilo outro, não há luz e não há sabor para a vida de ninguém, só dissabor e trevas. Concordam comigo, sim ou não? E todos os evangelhos culminam com a ceia, a cruz e a volta de Jesus. Eu voltarei e vos levarei para comigo. Só que para isso acontecer, você precisa me buscar de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amém? Para isso acontecer, você tem que chamar aquele teu irmão e dizer: me perdoe, e estender o perdão, e esquecer diferenças, esquecer ali qualquer outra coisa que tenha magoado o coração de alguém ou de qualquer um aqui. Porque só nesse momento, e quando o nosso coração estiver completamente, e em nosso coração estiver o eu completamente destronado e Cristo viver em nós, só então o Espírito Santo poderá ser derramado. E nós seremos testemunhas vivas no trabalho, na escola, no ponto de ônibus, no Uber, na padaria, e você não vai suportar ficar calado diante de pessoas que não têm esperança. Esse é o milagre do Espírito. Hoje é o dia da ceia, hoje é o dia da graça, hoje é o dia do perdão, hoje é o dia do Espírito Santo. Senhor, perdoa minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que têm débito comigo. Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino. Usa-me, Senhor. Miserável pecador como sou, que eu seja tão somente um instrumento nas tuas mãos. Que eu seja tão somente um instrumento. E quando eu for perseguido, só estou sendo perseguido porque Jesus está comigo. Amém? Tem alguém aí que deseja esse milagre na sua vida? Quero ver sua mão erguida.
Pai de amor, nós vamos, Senhor, seguir agora com esse momento que representa a graça e o perdão, reconciliação. Que seja um momento único em nossa vida, Pai, onde o eu seja destronado e Cristo viva em nós. E sejamos tão somente instrumentos para salvar, sal e luz, perseguidos por amor ao Jesus. Em nome dele clamamos. Amém, Senhor. Amém. Este é um momento de muita alegria, de muitas felicidades, de muita paz, quando temos o privilégio de participarmos da ceia do Senhor. Muitas vezes nós ficamos emocionados quando, ao lermos sobre aquele momento em que Jesus lavou os pés dos discípulos, algo extraordinário, uma humildade de Jesus. E nós estamos chegando mais a um final de ano e temos a graça de receber o completo perdão de todos os nossos pecados. Louvado seja Deus por isto. Hoje é o dia do Senhor para a nossa vida, dia de um novo começo. Logo participaremos dos emblemas que representam a salvação de Cristo, o pão, o símbolo do seu corpo, que dilacerado por nós na cruz do Calvário, e também o suco, que representa o símbolo do seu sangue, derramado em nosso favor, em meu favor. Ambos estes emblemas, sem o fermento, como a vida de Jesus foi sem pecado para a nossa salvação. Jesus teve uma vida santa, uma vida exemplar, sem ceder ao pecado. E muitos podem perguntar nesta manhã se podem participar da ceia. Na verdade, a ceia é para todos aqueles que têm pecado e necessitam de perdão, assim como você e eu. Todos somos pecadores, mas devemos ser pecadores arrependidos, como eu. A ceia é para você também. Por esta razão, nós estamos aqui nesta manhã para colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, nas mãos de Cristo Jesus. Se alguém tem um pecado, se alguém está ofendido por alguém, perdoe, para que a sua adoração nesta manhã, e receba o perdão, para que a sua adoração nesta manhã seja perfeita, seja uma adoração real, de dizer assim: Senhor, estou entregando mais uma vez a minha vida nas tuas mãos. Cuida de mim, para que eu seja sempre um instrumento teu neste mundo em que nós estamos vivendo. Nós estamos diante dos símbolos, dos emblemas, do pão e do vinho, do suco da uva. Esses emblemas em si são somente emblemas. Eles em si não têm o poder de nos perdoar, nos trazer pecado, não é algo mágico.
mas o que eles representam, a nossa atitude diante do universo, para o que esses símbolos representam, é que vai nos trazer a salvação. E o que representa o pão? João 6, 47 a 51. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce dos céus, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Dando continuidade aqui, ainda em João 6, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Neste momento, todos aqueles que puderem, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar pelo pão e pelo suco. Querido Deus que habita nos altos céus, nós te agradecemos pela dádiva da salvação. Te agradecemos porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Este pão que representa o seu corpo, que foi maltratado, que foi judiado naquele dia, mas representa que muitos de nós podemos ser maltratados em nosso corpo, mas tu tens o desejo de que o nosso corpo seja sarado. Que o seu corpo, que um dia na cruz do Calvário sofreu, que este pão representando tudo isto, seja para a nossa vida espiritual um novo corpo, um vigor espiritual, um corpo renovado, um corpo em harmonia com os teus princípios para te servir, Pai. Por esta razão, pedimos as tuas bênçãos sobre este símbolo, sobre este pão. Senhor, nós também pedimos as bênçãos pelo suco, que representa o seu sangue, que foi derramado ali na cruz, por mim e por cada um aqui presente. Amém. O teu sangue que traz o perdão para os nossos pecados, o teu sangue que nos dá a vida eterna. Amém. A ti consagramos esses emblemas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos proceder daqui a alguns instantes com a distribuição dos emblemas, mas para isso eu preciso da atenção de todos vocês para algumas orientações muito importantes. Primeira orientação importante: pais, não compartilhem nenhum pedacinho de pão ou do suco com filhos pequenos. São emblemas que são consagrados ao Senhor e que merecem nossa reverência. No tempo certo, eles poderão então, após serem batizados, participar da ceia. A segunda orientação importante é que os diáconos estarão e diaconisas fazendo chegar a vocês cada um desses emblemas, ok? Então não pegue para a pessoa que está ao lado, fique tranquilo, todos receberão ali.
Espere que a graça representada por esses emblemas chegue até você. Terceira informação importante é os que estão nas galerias. Por favor, aqueles que estão nas galerias, vocês sairão pelas portas laterais, pegarão os emblemas com diáconos que ali estiverem e retornarão pela porta central. Combinado? Para que haja bastante ordem e todos possam ser bem servidos sem atropelos ali. Então aqueles que estão nas galerias saem pelas portas laterais, pegam os emblemas e retornam pela porta central e assim tomem os seus assentos. Nesse momento então eu gostaria de convidar a toda a igreja que vai participar dessa ceia, que se coloque em pé nesse momento. Você pode se colocar de pé, aproveitar esse privilégio de receber a graça, o perdão do Senhor. Os diáconos vão sair então para distribuir os emblemas. Diáconos podem já vir à frente para receber ali as bandejas com os emblemas. E assim que você for recebendo os emblemas, você pode se assentar. Quem recebeu, se assenta e aguarde. Já pode ir abrindo ali o invólucro, enfim, você vai receber o pão e o suco. E aguarde então, para que todos participemos juntos no final, segundo o comando aqui da mesa à frente. Todos aqueles que estão recebendo, se assentem nos seus lugares, até que no momento certo todos participaremos dos emblemas. Este é o momento em que a igreja toda reunida, quando vemos pessoas recebendo os emblemas da ceia do Senhor, que é algo maravilhoso. Quando Jesus esteve sobre a face da terra, convidou seus discípulos para aquele momento tão agradável, aquele momento em que ele estava dizendo aos seus discípulos: esta é a minha última ceia com vocês. Este é o meu último momento aqui nesta terra com vocês. Vocês terão oportunidade de participar comigo agora. Jesus dizendo aos discípulos: somente nos céus, numa ceia especial, as ceias dos salvos, quando todos vocês estarão lá comigo, para que juntos celebremos
a ceia da salvação de toda a raça humana, de todos aqueles que aceitaram ou me aceitaram como seu Salvador. Este foi o objetivo principal de Jesus. E se nós estamos aqui nesta manhã, recebendo estes emblemas, tenho a certeza de que Jesus Cristo é o seu Salvador, de que Jesus Cristo te ama, porque Jesus Cristo quer te ver no reino dos céus. Quando, ao ingerirmos o pão e o suco, tenhamos a certeza de que os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados foram lavados pelo sangue de Jesus. E a partir de agora, você tem a certeza de que Jesus continua sendo o seu Salvador. Coloca isso em mente, de que Jesus sempre te ama, Ele nunca te abandona, Ele nunca despreza você. E este é o momento de, poderíamos dizer assim, num final de ano, de uma renovação total da sua vida. O ano de 2022 está ficando para trás, e vamos viver o ano de 2023, mas viver com Cristo Jesus. Queridos, todos já receberam? Alguém se manifeste, caso não tenha recebido, para nós levarmos até você? Então, em momento de oração, consagração, vamos participar juntos, nós, diáconos, anciãos, líderes, vamos sentar e vamos participar juntos nesse momento.
Amém. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26, nos diz que todas as vezes que participamos da ceia do Senhor, anunciamos a sua morte até que Ele venha. A ceia, ela é não somente relembrar o passado, que pelo que o Senhor fez no passado, mas também a esperança de um futuro, de que muito em breve Jesus Cristo virá para nos buscar. E todas as vezes que fazemos isso, anunciamos a todas as pessoas a quem servimos e a quem nós aguardamos, Jesus Cristo. Com esse pensamento, nos coloquemos de pé e cantemos o hino Vencendo Vem Jesus. Somente a igreja agora. Todos juntos agora. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Grande e poderoso Deus que estás nos céus e que habita também em nossos corações. Estamos, Senhor, tão felizes, tão alegres, por podermos sentir a certeza da salvação que temos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que ao sairmos daqui, neste momento, possamos sair alegres, felizes, jubilosos e assim continuarmos a nossa caminhada cristã. Que possamos todos, Senhor, sentir o alívio do perdão dos nossos pecados e que o sangue de Cristo Todo-Poderoso possa fortalecer a nossa fé,
a nossa confiança em Ti, nas Tuas promessas, para a nossa caminhada cristã. Rogamos-te, bom Deus, que Tu que começaste em nós a boa obra da redenção, possas completá-la na vida de cada um dos Teus filhos aqui presentes. Amém. Até que Tu venhas ou até que Tu nos recolhas para o descanso desta vida. Amém. Estas bênçãos, estes favores, nós colocamos diante de Ti, nos méritos de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Amém.